irmãos. Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração, amém? Que Deus seja louvado pela nossa presença. Certamente foi o Espírito Santo que nos trouxe, amém, irmãos? Amém. Você poderia estar em outro lugar, até em outra igreja, mas o Espírito Santo trouxe você aqui. E me trouxe aqui. Porque Deus poderia ter evitado que eu viesse aqui. Poderia quebrar alguma coisa de um carro. Até eu poderia ter acontecido um acidente comigo, ficar doente, eu não estaria aqui, estaria outro. Então é da vontade de Deus que eu esteja aqui e você aí, amém? Amém. Louvado seja Deus, porque Deus sabe já as nossas necessidades. E o tema de hoje, nós vamos falar um tema, alguns já ouviram esse tema, mas é bom sempre relembrar. É o tema que a justificação pela fé é o coração da última mensagem de Deus. A última mensagem de advertência ao mundo está em Apocalipse 14, a terceira mensagem angélica. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós aqui está dizendo bem claro que justificado pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus. O que é ter paz com Deus? O que é ter paz com Deus, irmãos? Quando você deve alguma coisa, uma justiça, alguma coisa, você anda em paz na rua? Uma pessoa quando deve alguma coisa, fez algum crime, e ela vê um acidente de uma polícia, alguma coisa, ela anda de paz na rua? Não. Ela anda como? Temerosa. Isso, porque ela deve. Então, o cristão aqui, que é justificado pela fé, ele não deve, porque ele foi perdoado, justificado por Cristo, amém? Amém. Ele dorme no travesseiro, ele dorme sossegado e acorda no outro dia, amém? Porque ele não deve. Agora, o cristão que vive em pecado escondido, não dorme em paz. Um exemplo, uma pessoa que está na igreja, e às vezes, pode acontecer, né, um descuido, uma pessoa tem 2 mulheres, ele anda em paz? Não. Porque ele fica pensando, e se minha mulher descobrir? E ele não fica em paz, ele está em pecado. Então é preciso ele pedir perdão e abandonar, amém? Aí ele está em paz com Deus. O perdão não tira aquele fardo nosso, que é o pecado, tira o fardo, e aí nós estamos em paz com Deus. Há um texto que está na meditação matinal, página 306, que vai só comentar esse texto que a gente leu, ó. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que consente, a gente tem que consentir, nós temos um livre-arbítrio, né? Consente que Deus entra na nossa vida e transforma. Todo aquele que consente em renunciar ao pecado e abre o coração ao amor de Cristo, torna-se participante dessa paz celestial. Amém. Abre o coração a Cristo, torna-se participante dessa paz celestial. Aí tem que consentir. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então Jesus ele pede para entrar. Ele não empurra a porta nem enfia o pé. Quem abre a porta sem pedir é quem? É o inimigo. Jesus é educado. Ele bate na porta, espera. Essa porta só tem maçaneta para lá de dentro. Então nós temos que abrir e deixar Jesus entrar. É o livre-arbítrio, o nosso consentimento. A gente tem que consentir. Isso. O que é justificação pela fé? É um processo. Justificação pela fé, irmãos, é um processo, não é só o perdão. Nós vamos ver isso. Tem um texto aqui que vai falar e nós vamos mostrar com o texto da Bíblia também. É um processo, é imputado, é o perdão. Você aceita Cristo, você pede perdão, você é perdoado. É na hora, é já. Se for verdadeiramente de coração, é na hora. A justificação pela fé, a qual somos justificados, aquela pela qual somos santificados é comunicada. Aí entra a santificação. Então é um processo, irmão. Você é perdoado e agora Jesus coloca você no caminho da santificação. Foi o que aconteceu com aquela mulher adúltera que foi pegada no adultério. E os fariseus pegaram ela e colocaram ela na frente de Jesus. Falaram para Jesus: ó, ela foi pega em adultério, Jesus. E a lei lá atrás, no Antigo Testamento, fala que a gente tem que fazer o quê? Apedrejar. Ela foi pega em fragante. E eles eram tão espertos, irmãos, que eles fizeram o seguinte: Jesus falar que nós temos que apedrejar, nós vamos falar para os romanos: ó, tá vendo? Jesus é assassino, ó, tá vendo? Prende ele. Mas Jesus falar que não é para apedrejar, nós vamos falar que você está indo contra a Bíblia, porque pelo Antigo Testamento está escrito que tem que apedrejar. E aí que Jesus faz, irmão, Jesus, sabedoria imensa, né, de Deus, ele faz o seguinte: ok, ela foi pega no adultério, sim. Aquele que não tiver nenhum pecado pode arremessar a pedra, pode arremessar. Foi saindo um por um de fininha. Aí Jesus falou: ó, ninguém está te condenando, ninguém, nem eu
tampouco vou te condenar. Mas ele fala uma frase para ela. Vai, ele não passa a mão na cabeça dela e fala assim, não, tudo bem, comete de novo, não tem problema não. Olha para sua prostituição. Ele fala assim, vai e não peques mais. Isso é justificação pela fé. Ela foi perdoada e Jesus deu poder para ela entrar na santificação. E a gente vai ver os evangelhos, nunca mais ela voltou para a prostituição. Ela foi, sempre você vai ver ela aos pés de Jesus, vai ver no pé da cruz. Quando Jesus ressuscitou, ela foi santificada. Amém. Louvado seja Deus, irmão. Então, ó, a primeira, aqui que é o perdão. A primeira é o nosso título para o céu. A gente ganhou o título. Jesus morreu, nós ganhamos o título para o céu. Passaporte. A segunda é o quê? Nossa adaptação para Ele. Então nós temos que se adaptar. Cada dia Jesus vai mostrando a verdade para nós. Ó, filho, você está comendo isso? A palavra de Deus fala que não pode comer, que não é bom para o seu corpo. Aí você, eu não sabia. Vai santificando. Filho, ó, aquelas palavras que você falava lá atrás, agora você não fala mais. Jesus vai transformando nossos lábios. Nós não vamos mais falar aquelas palavras que a gente falava. Aquilo que a gente assistia, sabe aquelas coisas horríveis? Agora Deus vai santificando, vai tirando o a gente não assiste mais. Isso é santificação, isso é adaptação para o céu. Ninguém vai entrar no céu aos trupicão. Chega na porta do céu, trupicou, caiu lá dentro. Não. Vai ser uma pessoa transformada, que Deus vai colocar essa pessoa e nunca mais vai haver rebelião no céu. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Olha que lindo, irmão. Então é um processo. Quem pode ser justificado? Vamos ver na Bíblia, Êxodo 23, 7. Ó, da falsa acusação te afastará. Não matará o inocente ou justo, porque não justificarei o ímpio. Então quem pode ser justificado, irmão? O justo. O ímpio não pode ser justificado. Aquele que anda na impiedade, aquele que não quer se converter, esse não pode ser justificado. 1 Reis 8:32. E diz assim: ouve tu do céu e age e julga os teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, para que retribuírem segundo a sua justiça. Então quem pode ser justificado? O justo. A pessoa que anda na justiça. Esse pode ser justificado. Agora a pergunta é: quem é o justo? O que é o justo? Lembrando que o justo pode ser justificado, né? Agora quem é o justo? Vamos ver na Bíblia. O que é uma pessoa justa? Malaquias 3:18. Então a Bíblia é assim, irmão. A gente faz a pergunta e a Bíblia responde. Amém? A Bíblia tem que responder. Olha lá. Então, o que é o justo? Malaquias 3:18. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, o que é o justo? Isso, um servo de Deus. Esse é o justo, um servo de Deus. Agora vamos lá no Novo Testamento, ou seja, aquele que serve a Deus, né? 1 João 3,7. Você vai lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia, e vai virando para trás, você acha 1 João. Você vai achando, só virando para trás. Filhinhos, não deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como lê, ele é justo. Então, o justo é o que serve a Deus, e também é o que pratica justiça. Agora a pergunta é, então nós estamos fazendo um caminho assim, um quebra-cabeça. O justo é o que serve a Deus, amém? E o que é o justo? É o que serve a Deus, e é o que pratica justiça. Agora a pergunta é, o que é justiça? É o que pratica justiça. O que é justiça? Nós não podemos dar definição, igual a gente trabalha lá nas penitenciárias. A gente sempre fala, principalmente com os pentecostais lá, nós não podemos dar definição humana. Então, o que é praticar justiça? O que é justiça? Vamos ver lá, é Salmo 119, 172. Salmo 119, ele está lá no meio da Bíblia, Salmo. A minha língua celebra a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então, aquele que pratica justiça, ou seja, o justo é o que pratica o quê? Os mandamentos de Deus. Esse é o justo, irmão. Esse é o justo. Não é aquela definição de justo. Eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma pessoa justa. Eu pago todas minhas contas, Casa Bahia, Eletropaulo, eu pago tudo em dia, eu sou justo. Não é essa a definição. Essa é a definição do mundo. A definição da Bíblia é o que guarda os mandamentos de Deus. Olha, que interessante. Mas será que hoje nós podemos guardar os mandamentos de Deus, irmão? Hoje? Podemos ou não podemos? Sim.
Louvado seja Deus. Amém. Não pode ter dúvida. Então vamos ver Lucas capítulo 1. Lá no Novo Testamento. Você vai lá. É lá no Novo Testamento. Lucas capítulo 1, verso 5 a 6. Verso 5 a 6. Ó, Novo Testamento, hein? Que alguns pegam, o Antigo Testamento foi abolido. No Novo Testamento não tem lei. Não, tá claro. Jesus era sombra ali, ó, no Antigo Testamento. Era um cordeirinho, figuras de sombra. No Novo Testamento é Jesus em pessoa. Jesus, a lei em pessoa. Jesus veio para cumprir a lei. Ele é o caráter dele. Ele veio viver a lei e mostrar como deve guardar. Vamos ver lá. Lucas capítulo 1, verso 5 a 6. No dia de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote, Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão. E se chamava quem? Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, viveram irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, irmãos, tinha pessoas que estavam guardando os mandamentos de Deus. Quem eram esses? Os pais de quem? De João Batista. Olha, os pais de João Batista estavam vivendo irrepreensível, justo e guardando os mandamentos de Deus. Amém, amém, irmãos? Amém. Então Deus falou que a Bíblia é inspirada. Então todo ser humano cai-se diante de Deus, porque Deus falou. Eles estavam guardando os mandamentos de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Gênesis 6:9. Esse não tem como não achar, hein? Lá, vira lá para trás, todo dia, o primeiro livro. Esse personagem é bem conhecido. Olha lá. Lembra que o justo é o que está guardando os mandamentos de Deus, pratica a justiça. Olha que lindo esse capítulo aqui, ó. Eis a história de quem? Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E o que é andar com Deus aqui, irmãos? O que está escrito? Íntegro e justo. Era uma pessoa justa. E o justo era o quê? Um servo de Deus que pratica justiça. E a justiça é os mandamentos de Deus. Então Noé guardava os mandamentos de Deus. Amém, irmão? Amém. Por isso que ele entrou na arca. Porque ele aceitou o perdão de Deus. Foi um homem perdoado. E ele entrou no processo de santificação. O que aconteceu com ele? Deus falou, ele colocou em prática. Deus falou. Então nós, irmão, ó, quando Deus fala conosco através da palavra, nós temos que fazer o quê? Pôr em prática, assim como nós fez. Deus falou para ele, construir uma arca. E naquela época era uma coisa, porque quando a gente lê a Bíblia aqui de fora, a gente pensa, como foi fácil, né? Nós fez a arca, Deus falou e ele fez. Só que naquela época, irmãos, ele foi considerado um homem fanático. Por quê? Porque nunca tinha chovido. Então você pensa vivendo num lugar que nunca tinha chovido, e você fala, vai chover. Os cientistas da época falaram assim, esse homem é louco. Nunca choveu. Os homens intelectuais filósofos, esse homem endoideceu, nunca choveu. Então, irmãos, ele era um homem considerado como louco naquela época. A mesma coisa é nós. Quando a gente diz assim, Jesus vai voltar. Ué, mas eu nunca vi. Vocês tanto tempo que vocês falam isso, vocês são doidos. A mesma coisa, irmão. Então o que Deus falou vai acontecer. Amém? E que você fique do lado dos loucos. Que os loucos é aqueles que dizem que Jesus vai voltar e vai voltar. Amém? Amém. Louvado seja Deus. São loucos para o mundo, mas são sábios para Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então podemos guardar os mandamentos de Deus. Então como entender alguns textos que parecem contradiz? Parece, viu? A Bíblia não se contradiz. Olha um texto bem. Nós vimos que não era justo, né? Nós vimos agora, em Gênesis 6:9. Agora tem um texto aqui, Romanos 3:10, ó. Olha o texto, ó. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Pronto. A Bíblia se contradizeu. Está contra o Noé, porque ali falou que não era justo, e aqui está falando não há nenhum justo. Não tem um justo. E aí, irmão, como nós sai dessa, hein? Se alguém mostra esse texto, nós mostra o outro. Por isso que a Bíblia, ela tem que responder por ela mesma. Senão vira confusão. Nós vamos entender o que diz essa palavra, não há um justo nem um sequer. Aqui, ó. Isaías 64:6, ó. Responde esse texto, ó. Olha o texto, ó. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundiça. Então esse texto de Romanos 3:10, irmão, está dizendo que não há um justo nem um sequer na sua própria justiça. Ninguém pode dizer assim, eu sou bom, por mim mesmo eu sou justo. Ninguém.
As pessoas são justas porque foram justificadas por Cristo. Aí sim, Noé era um homem justo porque ele foi justificado por Deus. Os pais de João Batista eram homens justos que eles foram justificados por Cristo Jesus. Amém? Então, em nós não tem poder nenhum. Mas quando eu aceito o perdão de Cristo, aceito Cristo Jesus na minha vida, e eu começo a entrar na santificação, eu sou uma pessoa justa. Amém? Uma pessoa santa, piedosa. Amém, irmãos? Amém. E Paulo chama até a congregação, quando ele vai falar com o povo de Deus, os santos, que são separados, pessoas santas, piedosas. Amém, irmão? A congregação dos santos. Louvado seja Deus. Vamos pular esse texto aqui. Aí tem um texto da Bíblia aqui, ó, Jeremias 13, 23. Jeremias 13, 23 é o que está escrito. Esse texto os irmãos conhecem. Ó. Porventura pode o etíope mudar sua pele? Não. Ou o leopardo as suas manchas? Até uma pergunta. Pode, irmãos? Não. Então podereis fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal? Nós pode? Sendo sempre ensinado a fazer o mal, a gente fazer o bem? Por nós mesmos? Não. Não consegue. Não consegue. Agora uma pergunta para a gente responder. O etíope, Deus pode mudar a cor dele se ele quiser? Pode. E tirar as manchas do leopardo? Pode? Uma pessoa que foi sempre ensinada a fazer o mal, Deus pode mudar ela agora ensinar a fazer o bem? Sim. Então Deus é poderoso. Amém? Sim. Irmãos, Deus é tão poderoso que Ele criou os céus e a terra sem tocar. Ele só disse assim: haja luz, haja firmamento, haja águas, haja seres viventes, só com a palavra. E essa palavra é essa que você está na mão. Essa palavra tem poder, amém, irmãos? Amém. Essa palavra que você está na sua mão. Eu estou lembrando agora de uma história. Jesus entrou em um local, aí apareceu um romano, um chefe do exército romano. Aí ele era bem conhecido na sinagoga, que ele ajudava a sinagoga, e os judeus falaram: ó, ele sempre ajuda nós. Ele não é do povo judeu, não é do nosso povo, ele ajuda Jesus. Então ajuda ele tem um pedido aí. Aí Jesus: o que é que você quer? Olha, eu tenho um servo que está doente. Aí Jesus falou assim: eu vou até a sua casa. Aí o outro falou: não, eu sou mendigo sem ir na minha casa, Jesus. Eu sou um chefe dos romanos, eu tenho uma legião ali. Eu sou chefe do exército. Se eu disser para um soldado, ele vai lá, ele vai. Se disser para ele vir, ele vem. Irmão, aí Jesus olhou para os discípulos e falou assim: nunca vi fé no meio de Israel igual havia esse homem. Esse homem não era do povo de Deus, irmão. Aí Jesus falou assim: faça conforme a tua fé. E o servo do romano lá foi curado. Só com a palavra ele creu, irmão. Você não precisa ir na minha casa, Jesus. Você não precisa nem estar. Só se você dizer que ele está curado, ele é curado. Olha, irmão, que fé. Essa fé que a gente tem que ter. Não precisa a pessoa pôr a mão em você. Não precisa ir alguém até você. Se você crê na palavra de Deus, Filipenses 4,13, tudo posso em Cristo fortalece. Essa palavra que você tem. Amém? Louvado seja Deus. Então você não precisa de pessoas, você precisa de Cristo. Para você estar bem na vida, para você ser feliz. Você não precisa de carro novo, você não precisa de casa, você não precisa ter pessoas à sua volta. Eu só vou ser feliz se eu casar com aquela pessoa, com ciclano, com fulano. Não, você casar com Cristo Jesus, você está feliz. Amém? E as outras coisas serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Glória. Amém. Então, depois da queda do homem, irmão, ninguém pode guardar os mandamentos de Deus, viu? Depois da queda do homem, sozinho. Somente com Cristo, com o poder do Espírito Santo, tá? Então, será que Satanás estava certo? Porque Satanás disse uma frase aqui, ó. Só um texto aqui, Mensagem Escolhida, volume 1. Ó, depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham sido provados incapazes de guardar a lei de Deus. Ele procurou arrastar consigo o universo nessa crença. As palavras de Satanás pareciam verdadeiras. Por quê? Parecia que era verdadeiro. Satanás falou que Deus era arbitrário, que ninguém consegue guardar a lei de Deus, e ele derrubou Adão e Eva, que estava no lugar, no jardim, né? Sem tentação. Depois Deus falou assim: Salomão, o homem mais sábio da face da terra. O que Satanás fez? Deu rasteira no homem, não caiu. Os profetas, tem Moisés, o homem manso, ele teve um estupinzinho na vida dele, ele ficou. Tanto o povo pedir para ele, bateu na rocha. Toma, povo. Aí ele pecou.
E aí ele insistiu com Deus para entrar na Canaã. Deus falou: basta, você não vai entrar. Por esse pecado você não vai entrar. Olha, irmão, não entrou, pecou. Então, irmão, os homens tudo pecou, transgrediu a lei de Deus. E agora Satanás fala: ninguém guarda a lei de Deus. Aí, ó, ninguém guarda. Deus deu uma lei que ninguém consegue guardar. E agora, irmão, como é que Deus soluciona isso? Como é que Deus vai solucionar isso? Para desmascarar Satanás. Aqui, ó, Romanos 8, 3 e 4. Porquanto que for impossível a lei no que está enfermo pela carne. Sabe por que estava enfermo pela carne? Porque na carne nem conseguiu guardar, estava enferma. O que Jesus faz? Deus faz, ó. Isso Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Por que Jesus condenou, irmão, na carne o pecado? Porque ele veio na carne e guardou. Guardou a lei de Deus desde criança até a morte de Deus. Guardou 100%. Tá vendo, irmão? Condenou. Ao verso 4. Aí nós temos um benefício, ó. A fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora se cumpre em nós. Agora Jesus pode dar poder para mim e para você, nos perdoar e dar poder para guardar a lei de Deus. Só que a gente não pode andar na carne, andar segundo o Espírito. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo dizer para nós, a gente vai fazer. Amém? Amém. Não andar mais conforme as nossas vontades da carne, e agora andar conforme a palavra de Deus. Amém. De toda a palavra de Deus. Esse é o nosso alimento diário. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus é bom, irmão. Então Cristo veio para desmascarar Satanás. Agora alguns textos, irmãos, nós vamos ver que Deus mostrou para o profeta João um pouco que estava guardando os mandamentos de Deus. Lembrando que Jesus guardou, né? Mas João teve a visão. Os irmãos creem que João foi um profeta, né? Amém, irmãos? Amém. Profeta de Deus. E ele viu um povo que estava guardando também. Jesus guardou. E agora um povo que foi justificado, santificado por Cristo, vai também guardar. Amém. Olha lá, Apocalipse 12, 17. Isso é justificação pela fé completa, irmão. É o perdão e a santificação. Os dois separados é fora, é antibíblico. A gente tem que ser perdoado e a gente entra agora no processo de santificação, que é a adaptação para o céu. Olha o que João viu, irmão. Uma visão. Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão. Quem é o dragão, irmãos? Satanás. Então vamos abrir aqui, ó. Irou-se Satanás contra a mulher. O que é a mulher na Bíblia? Igreja. Então irou Satanás contra a igreja. E foi pelejar com o restante da igreja, a sua descendência. Quem são esses descendentes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então Satanás está irado com quem, irmãos? Ali não está falando a palavra professa guardar. Os que guardam. Então Deus viu um povo, irmão, nos últimos dias, guardando os mandamentos de Deus, só que vai ser perseguido. Satanás está irado. Irmão, então Satanás está irado com qualquer uma pessoa. Está irado, ó, o texto bem claro. Você pode até marcar ali na sua casa com oração. Satanás está irado com o restante da igreja. Porque a igreja de Deus foi estabelecida aonde? Lá com os apóstolos 12. E vem vindo até os últimos dias. Lá na Idade Média, irmão, foi bem escuro, né? De trevas. Você não podia ter Bíblia, senão você era queimado na fogueira. Você não podia nem fazer um chá para curar uma pessoa de dor de cabeça, porque você era acusado de bruxaria. Se o homem falou que Galileu, a terra é redonda, prende esse homem. Esse homem está contra a igreja. Tudo ali era morte, prisão. Era um período de trevas. Mas existia a igreja de Deus ainda. Os valdenses, os anabatistas, tudo na montanha. Sempre teve a igreja de Deus. E agora nos últimos dias é o restante dessa igreja. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, verso 10, explica o que é o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Os mandamentos de Deus a gente sabe, tem Êxodo 20, depois você pode estudar lá. Outro texto, Apocalipse 14, 12. É Deus falando conosco, irmão. É Deus é a palavra. Quando a gente ora, nós falamos com Deus. Quando a gente estuda a palavra, o que é? É Deus falando conosco. Amém, Deus falando conosco. Apocalipse 14, 12. É Deus que está falando com você e comigo. Aqui está a perseverança, outras Bíblias dizem a paciência dos santos. Então você é santo, irmão. Amém? Amém? Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Olha, irmão, que lindo. Então João viu um povo que vai estar guardando os mandamentos de Deus. Olha que lindo. Louvado seja Deus. Deus é poderoso. Deus vai ter um povo
que vai desmascarar Satanás, que ele diz que ninguém pode guardar os mandamentos de Deus. Primeiro Jesus guardou, e ele agora dá poder para um povo nos últimos dias guardar, para desmascarar mais ainda Satanás. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ver agora um texto aqui, irmão. Lembra que o texto diz que guardam os que professam. Romanos 2:13. Olha que texto lindo, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então quem vai ser justificado, irmão? Os que praticam a lei. Irmão, é um processo. Por isso que a justificação pela fé é um processo. Jesus te perdoa, te dá salvação, mas agora Ele te coloca na adaptação para entrar na glória, que é os 10 mandamentos. Ele te coloca, porque nós estávamos, Adão e Eva estavam no trilho, certinho, ali guardando os mandamentos de Deus, tudo bonitinho, obedecendo. Saiu do trilho. Aí o que Jesus fez? Jesus veio, morre na cruz, não para que a gente fique fora do trilho, para que a gente tenha uma nova chance. Filho, eu vou colocar você no trilho de novo. Está te dando uma nova chance. Então Jesus morre, irmão. Não é para que a gente fique relaxado, é para que a gente faça o quê? Tenha uma nova chance. Filho, eu estou te dando uma nova chance, como deu para a mulher adulta. Olha, eu não te condeno, vai, não faça mais isso. E ela nunca mais fez, irmão. Deu uma nova chance. Então a cada dia, irmão, Deus está te dando uma nova chance. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu vou pular esse texto, Tiago 22, para a gente avançar. Vai falar praticamente a mesma coisa. Agora a promessa para nós, irmão. A promessa hoje para nós. Tem promessa de vitória. Amém? Amém. Filipenses 4:13. O que está escrito lá? Tudo posso. Eu gosto até daquela versão que fala assim: tudo posso em Cristo. Fala até o nome de Cristo. Em Cristo que me fortalece. Então, irmão, você pode o quê? Quase tudo. O que é? Todas as coisas. Marca isso na sua mente, irmão. Marca na Bíblia. Risca com caneta esse texto aí. Pinta. Porque para não ter alguma coisa que Satanás pode colocar na nossa mente, dizendo assim: você não consegue, você foi longe demais, esse pecado você não vence, não tem como vencer. Aí você fala esse texto em voz alta para Satanás: tudo eu posso em Cristo me fortalece. Eu posso tudo em Cristo. Sozinho você não pode nada, mas com Jesus você pode tudo. Há alguma coisa difícil para Deus? Não. Você lembra a história de Abraão? Que Abraão tinha quase 100 anos, Sara mais ou menos 90 anos. E vai 3 visitar ali. E um daqueles era divino. Por que era divino? Quando Abraão recebe um deles, ele ajoelha. Um anjo não recebe adoração. E depois, quando 2 vai para Sodoma, um fica intercedendo por Ló. O anjo não pode interceder por nós. O ali era divino. O ali a gente pode identificar com Cristo. 3 vai diante de Jesus. Aí, olha, Abraão, vocês vão ter um filho. Sara riu. Eu nem tenho regras mais, 90 anos, que isso? Aí Jesus, sabendo que Jesus fala: você riu, Sara? Há alguma coisa difícil para Deus? Daqui a um ano eu vou voltar e você terá um filho. E aconteceu, irmão? Então Deus é poderoso. Lázaro, irmãos, quantos dias estava lá? Já morto? 4 dias. A irmã até falou, Maria: já fede, Jesus, não tira essa pedra não. Jesus, tira a pedra. Pode tirar a pedra, para que o nome de Deus seja glorificado. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Amém. Não, só com a palavra, irmão. Então Deus é poderoso só com a palavra. Você tem a palavra nas mãos. Essa palavra que é poderosa. Amém, amém, irmãos? Amém. Essa palavra, irmão, só ler. Uma pessoa que é viciada no crack, ela deixa o gosto de usar crack. Uma pessoa que está na prostituição, quando tem contato com esse livro, ela deixa. Uma pessoa que está no alcoolismo, viciada em droga e cigarro, quando ela tem contato, oh Deus, me ajuda, essa pessoa larga o vício. Essa palavra tem poder, irmão. Amém? Você crê nisso? Amém. Quem crê nisso, dá um amém, irmão. Amém. Amém. Nossa, meu Deus. Olha lá, Judas 24, outra promessa para você, nós já estamos terminando. Judas 24, você vai lá em Apocalipse, você vai vendo para trás, é um livro bem pequenininho, só tem um capítulo. Isso é motivacional, irmão. É vitória do nosso pecado, nossa tendência pecaminosa, herdade cultivada. Isso é motivacional. Não é aquele motivacional: você é bom, você vai ter casa, carro. Isso aí vai se perder tudo, irmão. Isso é motivacional, você não dá alegria em nada.
Motivacional é que Jesus me salva, me santifica, me torna uma pessoa nova em Cristo Jesus. Isso é motivacional, mano. Que a gente às vezes anda numa depressão espiritual. Ai, não tem jeito pra mim, eu já era, eu tentei tantas vezes. Mas Deus fala isso pra você aqui, ó. Judas, verso 24, só tem um capítulo. Apocalipse, você virando para trás, você achou. É o livro antes do Apocalipse. Amém? Ora, aquele que é poderoso. Quem é esse poderoso? Deus. Isso, Deus e Jesus. Para vos guardar em tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Irmãos, vamos interpretar esse texto aqui, ó. Aquele que é poderoso é Jesus, para vos guardar em tropeço. Que tropeço é esse, irmão? Isso, de cair, de tropeçar e cair. Porque se a Bíblia fala que cair está no chão, está no pecado, né? Para vos apresentar com exultação, com alegria, imaculado. O que é a pessoa imaculada, irmãos? Sem mácula, sem mancha. Então ele é poderoso para te apresentar assim, perante Deus, sem mancha, diante da sua glória. Irmão, então ele te perdoa, ele te lava completamente, você fica mais branco da neve. Deus olha para você como você não tem pecado. Deus olha para você assim, qual? Quando você vai pedir perdão, oh, Pai, perdoa meus pecados. Lá no livro do céu é apagado. Você, a sua vida, você andou 30, 40 anos só fazendo pecado, coisa terrível. Quando você pede perdão, você verdadeiramente é santificado. Deus olha para você, mas qual o pecado? Qual que é? Não está no livro. Amém. O pecado é apagado, irmão, e é lançado no fundo do mar. Sabe por que Deus fala que é lançado no fundo do mar? Porque no fundo do mar, irmão, ali é um simbolismo. O submarino mais potente, de aço, completamente poderoso, assim, de ferro, não consegue baixar até o fundo do mar. O cientista acha até um mistério. O que tem lá no fundo do mar? Tem animais que a gente não sabe ainda. Porque, irmão, a pressão da água é tão grande que destrói toneladas, esmaga tudo. Então lá no fundo do mar, ninguém vai poder ir lá embaixo. Olha o pecado da irmã e do irmão, ó, achei. Ninguém vai ter. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Ei, Deus bom. João 15:5. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus senão não pode nada. Mas com Jesus nós pode dar o quê? Fruto. Que está em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito, irmão. Caramba, até orou aqui, ó. Em Cristo Jesus a gente pode ser manso. Em Cristo Jesus, irmão, nós podemos ser temperantes, domínio próprio. Nós podemos ter amor, benignidade, mansidão. Amém, irmãos? Amém. E a gente pede para Deus, Deus, eu quero paciência. E a gente pensa com a varinha mágica, Deus vai fazer assim, plim. Sabe o que Deus vai fazer? Você quer paciência, filho? Ele vai pôr com pessoas à sua volta que vai te alfinetar. Você sabia disso? Sabe para quê? Você não quer paciência, filho? Para você começar a trabalhar a paciência. Você lá no passado, a pessoa que te alfinetava, você já está com uma pedrinha, está com um bloco. Agora você vai, Deus trabalha no seu coração, filho, lembra que você quer paciência? A pessoa te tá com a pedra, você, tudo bem, eu amo você. E aí se cumpre Mateus 5, irmão, amar seu inimigo. Irmão, por si mesmo, não é possível, irmão, a pessoa dá um tapa, você virar o outro lado, ninguém. Jesus, irmão, Jesus naquela época foi bem radical, viu? Porque os romanos eram inimigos do povo de Israel. O povo de Israel esperava o Messias vindo da linhagem de Davi. Davi foi um guerreiro que expulsou todas as nações inimigas, botou todo mundo para morrer. Tanto é que ele entregou para Salomão, bem calmo, o país de Israel. Que aí Deus falou assim, ó, Davi tinha até com pretensão de fazer um templo. Deus falou, não, você não, sua mão está cheia de sangue, você foi muito guerreiro. Então o povo de Israel pensava que o Messias ia vir assim, como Davi, e expulsar os romanos na espada. Sai romanos, sai para lá, matar todos os romanos. Aí Jesus vira e fala para eles, se um romano mandar você andar com uma milha, anda quanta? Quantos agora? Hã? Isso, anda o dobro de milha. Se te pedir uma capa, você dá logo tudo. Olha, irmão, então Jesus falou, se te der um romano dar um tapa na rua, você vira o outro. Então Jesus, irmão, pregou a conversão 180 graus. Uma virada. Vocês são contra os inimigos que vocês odeiam? Ama eles e ore por eles. Irmão, e é possível. Se Jesus falou isso é porque é possível. É possível, irmão.
Aos poucos Deus vai nos transformando, amém? Não é uma varinha mágica, plim, eu oro e já estou totalmente transformado. Dia a dia, crescendo em santificação, nós vamos crescendo na fé, amém? Louvado seja Deus, irmão. Então vamos concluir aqui, ó. Salmo 37, 29. Último texto para nós ir para nossos lares com a palavra de Deus nos nossos corações. Amém. E lembra que a palavra de Deus diz assim: guardei a palavra no meu coração. Isso, guarde. O coração é um simbolismo, é a mente. Você tem que guardar na mente a palavra de Deus. Então medita dela dia e noite, que você vai vencer. Você já está sendo vitorioso, amém? Vitoriosa. Salmo 37, verso 29, diz assim, ó: os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Então o que é o justo? Um servo de Deus, foi justificado, guardou a lei de Deus, e agora é transformado em Cristo Jesus. Ele pode, em nome de Jesus, guardar os mandamentos de Deus. Na íntegra, os 10. Falou em glória de Deus. Mas sem Jesus não dá. Com Jesus a gente pode tudo. Amém. Sozinho, irmão, nós vamos dar cabeçada, viu? Então tentar, vai derrapando. Vai ir derrapando. Eu tentei muitas vezes sozinho. Eu era roqueiro. E aí eu tinha os... Irmão, eu tinha disco dos Beatles, disco vinil. O primeiro disco dos Beatles, com aquela capa linda. Raridade, foi caro aquilo ali. E aí, oh Deus, quando eu tomei estudos bíblicos, aí eu tenho uma decisão. Aí eu ia por mim mesmo, eu ia vender, eu desfazer aquilo, voltar para trás. Não, isso aí não tem importância, Deus não vai levar em consideração isso aí. E eu com aquilo ali. Aí eu vim de vez em quando, aí tal, não consegui. Aí Deus me ajudou. Louvado seja Deus. Aí Deus tirou meus piercing, Deus tirou meu cabelo grandão colorido, Deus tirou tudo, Deus tirou meus aparelhos que eu tocava, eu era baixista, vocalista da banda de rock, acabou com o bando, com tudo, e glória a Deus, para honra e glória ao nosso Deus, irmão. Transformado. E eu falei para Deus, eu queria, antes disso, eu queria uma moça de igreja. Aí Deus me deu a benção, Patrícia. Para honra e glória ao nosso Deus. Deus deu mais do que eu pedi, irmão. Que eu pedi uma moça bonita, uma moça de igreja. Meu moça adventista. Eu falei, uma moça de igreja. Deus deu tudo. Deu mais. Deus deu uma moça fiel, adventista, sétimo dia, e uma moça bonita. Amém? Uma moça de Deus. Então Deus, irmão, dá para você muito mais do que você pensa. Quando você pede uma coisa, é muito mais Ele vai dar. Amém? Que Deus seja louvado. E que nós possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, irmão, nas primeiras horas da manhã, e ficar no caminho de Jesus. E nós vamos, irmãos, participar de uma coisa linda. O céu não é aquilo que mostra em filme, em desenho animado, que é um monte de anjo tocando harpa em cima de nuvem. Aquilo lá é coisa chata, irmão. Você passar a eternidade fazendo aquilo. Não! Você vai conhecer mundos. Você vai viajar. Deus vai mostrar para você tudo. Vai mostrar para você o Éden restaurado. Toda a gente tem na cabeça, no final do ano eu quero viajar para o Ceará, para aquela praia bonita, eu quero ver aquelas coisas. Eu faço um plano para fazer isso. É aquele lugar tão bonito. Irmão, vai ser tudo restaurado. Aquilo lá é com pecado ainda. Tá bonito, mas é com pecado, viu? Imagina o Éden restaurado, irmão. Que coisa linda, cachoeiras lindas. Você vai andar em tudo quanto é lugar, aí passear e não piscar de olhos. Nossas vistas vai olhar, ó, a van. Porque diz que não sentar na cear com Jesus, irmão, aquela mesa, quantas pessoas vai caber ali? Então nós vamos chegar, o nosso olho vai ser restaurado, sem óculos, irmão. Amém. Amém? Então que Deus abençoe você, seu lar, que nós possamos em Cristo Jesus buscar Ele em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Eu ouvi muito doce a falar-me com amor, a divina voz de Jesus. Ó querido filho, sou teu Salvador, deixa as trevas, vem para a luz.